Olá, tudo bem? Que bom que você está aí para mais uma vez estudar comigo a palavra de nosso amado Salvador. É uma alegria muito grande poder compartilhar com você, nessa ocasião, o tema de número 12 da nossa série de estudos bíblicos. Eu quero aqui fazer uma pequena ratificação. Nos primeiros vídeos eu mencionei que esse estudo está baseado no livro Estudos Bíblicos da CPB, a edição de 1970. Mas não é, ele é mais antigo ainda. Ele é da edição de 1955. Portanto, ele é baseado em um livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Casa Publicadora Brasileira, editado há muito tempo, há muitos anos atrás, 1955. E hoje vamos estudar o tema de número 12, que vem falando sobre a divindade de Cristo. Antes, porém, eu convido a você que se coloque de joelho comigo para juntos, então, elevarmos a Deus uma prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Também seja santificado e glorificado o nome do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós agradecemos a oportunidade que o Senhor nos concede. Podemos aqui estudar a Tua Palavra. E esse tema, Senhor, nessa ocasião tão importante, tema que vem falando sobre a divindade do seu amado Filho unigênito. Suplicamos, Senhor, de Ti a unção do Teu Espírito, a iluminação do Teu Divino Espírito, para compreendermos, Senhor, este assunto tão importante para a nossa salvação. Suplicamos uma bênção especial também a todos os nossos telespectadores, aqueles que agora acompanham este vídeo, que eles compreendam este assunto e que esse assunto, Senhor, seja uma bênção, Senhor, para a nossa vida. Nós suplicamos esses favores, confiados nos merecimentos do seu amado Filho unigênito, nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como dissemos, o tema hoje é o tema de número 12, a divindade de Cristo. Você crê que Jesus ele foi apenas um homem, um grande profeta, e nada mais que isso? Ou você crê que ele é a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, que é coeterno com o Pai e com uma suposta terceira pessoa, conforme assim ensina a doutrina da Trindade? Ou você crê que Jesus, ele foi humano, divino também, mas que ele abdicou da sua divindade, perdeu esse atributo e agora é apenas um homem? Na realidade são muitas e muitas as concepções a respeito deste assunto. Eu vou apresentar aqui o que está no livro da CPB, este estudo, o tema de número 12, que tem como título A Divindade de Cristo. Vou colocar aqui exatamente como está no livro. E tem algumas perguntas que talvez vão intrigar você bastante. Mas eu quero que você acompanhe, que você continue estudando, pesquisando a respeito desse assunto. E que a palavra de Deus ela seja para nós, então, suficiente para responder às nossas indagações. Então vamos adiante. Pergunta de número 1. Como mostrou o Pai ser seu Filho uma pessoa da divindade? Olha, já impacta com uma pergunta forte, né? Como mostrou o Pai ser seu Filho uma pessoa da divindade? Então vamos analisar aqui a resposta a essa pergunta que está no livro. Estudos Bíblicos, CPB 1955. Diz assim: Mas o Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1, verso 8. Então, olha a declaração que Deus dá a respeito de seu Filho, chamando-o de Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Vamos adiante.
Em que outra passagem das Escrituras é ensinada a mesma verdade? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. São João 1, versículo 1. É um texto muito conhecido de cada um de nós. Na verdade, o texto, primeiro versículo ali de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pergunta 3. Como se refere Cristo à eternidade de seu ser? Como se refere Cristo à eternidade de seu próprio ser? Vamos ver o que Cristo diz a respeito disso. E glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 5. Então, olha o que Jesus fala a respeito da sua eternidade. Que ele era um com o Pai antes que houvesse mundo. João 17, verso 5. O próprio Jesus vem testificando disso. Pediu para que o Pai o glorificasse juntamente com ele, com a glória que ele tinha com ele antes que houvesse mundo. Olha que interessante essa declaração de Jesus. Vamos para a próxima. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Algumas traduções vêm dizendo e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que nos dá a entender que Jesus ele teve uma origem na eternidade passada. A Bíblia não menciona quando, mas ele teve uma origem, cujas saídas, ele teve uma saída, de onde ele procedeu. E aqui está sugerindo para nós ler também São Mateus 2, verso 6, São João 8, 58 e Êxodo 3, 13 e 14. São textos sugestivos para que você pesquise aí. Vamos adiante. Pergunta de número 4. Como foi Cristo gerado na carne? Pergunta interessante. Vamos ver aqui o que a Bíblia nos responde. Como foi Cristo gerado na carne? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, sobre Maria, né? E a virtude do Altíssimo, olha só, são palavras sinônimas. Espírito Santo, virtude do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Então foi assim que Jesus foi gerado na carne. Não houve, isso é claro para qualquer um, sabe disso, que não houve então um homem aí que coabitou com Maria. Não. Jesus ele foi gerado em Maria, no ventre de Maria, mas pela virtude do Altíssimo, pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Pergunta 5. Como afirma a Escritura que o Filho de Deus era Deus manifesto em carne? Olha só essa pergunta, intrigante. Algumas pessoas até discordam disso. Deus manifesto em carne? Mas vamos ver. Vou repetir a pergunta. Como afirma a Escritura que o Filho de Deus era Deus manifesto em carne? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, verso 1 e 14. Então nós vemos aqui que a Escritura afirma que Jesus, o Filho de Deus, era Deus manifesto em carne, né? O Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. Então vamos para a pergunta 6. Qual, disse Cristo, é sua relação com o Pai? Vamos ver. Eu e o Pai somos um. São João 10,30. É um texto muito conhecido de cada um de nós, né? João 10,30. Eu e o Pai somos um. Então a relação que Jesus tem com seu Pai é uma relação de muita unidade, uma relação unificada, né? Bem íntima. Pergunta 7. Como se manifestou ele na terra como Salvador? Como Jesus se manifestou na terra como Salvador? Vamos ver a resposta. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. São Lucas 2, verso 11. Então, como que Jesus se manifestou na terra como Salvador? Através do seu nascimento. Ele nasceu, né? Nasceu nessa terra
para poder assim então ser o nosso Salvador. Ele precisou vir aqui, nascer nessa terra, né? Pergunta 8. Por que foi necessário que ele nascesse assim e participasse da natureza humana? Por que isso foi necessário? Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 2, verso 7. Então por isso que ele precisou nascer, ele precisava ser semelhante aos irmãos, para assim então ele ser o nosso sumo sacerdote e expiar os pecados, né? Essa é a resposta. Pergunta 9. Como foi ele reconhecido pelo Pai quando esteve aqui na terra? Outra pergunta importante. Como o Pai reconheceu a Jesus aqui nessa terra? Vamos ver. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. São Mateus 3, versículo 17. Então é importante nós sabermos disso, frisarmos isso. Além da Bíblia chamar a Jesus de Deus, em alguns momentos, porque ele possui a natureza divina, a Bíblia o chama também, o próprio Pai o chamou de meu Filho amado. Então é importante isso daqui. Muitas pessoas acham que isso daqui é um título funcional, uma forma de expressão, algo didático, para expressar a relação que existia entre o Pai e Jesus, mas não, o próprio Pai, no momento do batismo de Jesus, chamou ele de meu filho, este é meu filho. E o Pai ele não usaria um termo desse de forma didática. Ele estava realmente se referindo a Jesus como o seu filho. Pergunta 10. O que mostra que Cristo mantém com os anjos a mesma relação que a do Pai? Então, olha só. Aqui nós vamos ver a relação existente entre Jesus e os anjos, se ela é a mesma relação existente entre o Pai e os anjos. Vamos ver. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. São Mateus 16, 27. Então, assim como os anjos são anjos de Deus, são também anjos de Cristo, né? O Filho virá com seus anjos. A glória do Pai com seus anjos, né? Outro aspecto aqui que o Pai virá junto nesse dia, né? Até gravamos um vídeo do título O Dia Escatológico do Senhor, no qual nós abordamos este assunto. Você pode ter acesso também a esse vídeo. O Dia Escatológico do Senhor. Mas aqui o enfoque é que os anjos são de Deus e também são anjos de Jesus, né? Como afirma Cristo, pergunta 11, ter no reino direito de posse igual ao do Pai? Como afirma Cristo ter no reino direito de posse igual ao do Pai? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo. Do reino de quem? Do reino do Filho do Homem. E os que cometem iniquidade. São Mateus 13, 41. Então nós vimos que, da mesma forma que os anjos são anjos de Deus e de Jesus, do Filho do Homem, o reino também é de Deus e também do Filho do Homem, né? Pergunta 12. A quem pertencem igualmente os escolhidos? Vamos ver a quem pertencem os escolhidos. E Deus fará justiça aos seus escolhidos. Então aqui os escolhidos são de quem? De Deus. Que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? São Lucas 18, 7. Né? É uma pergunta. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Aqui é uma pergunta baseada naquela parábola lá do juiz iníquo, né? Que a viúva clama para o juiz pegar a causa dela, e aí é feita uma comparação, né? Será que Deus também não responderá? Assim como aquele juiz iníquo respondeu àquela mulher pela sua muito importunação, será que também Deus não vai responder aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Agora veja o texto seguinte. E Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta,
os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. São Mateus 24, 31. Então, os escolhidos, eles pertencem a quem? Pertence a Deus e pertence também a Jesus, né? A Jesus. Pergunta 13. Quem está igualmente unido em dar a recompensa final? Será que a recompensa final vai ser dada somente a um, por Deus, digamos assim, ou por ambos? Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus o Pai, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Então, aqui de acordo com Hebreus 11, 6, quem dá o galardão é Deus. Vamos ao próximo texto. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. São Mateus 16, 27. Então, o galardão, a recompensa final, né, ela será dada por ambos, né, pelo Pai e pelo Filho. Note que aqui em todos esses textos não vemos a presença de uma terceira pessoa. Não vemos, de forma alguma, né? Só vemos aí a presença do Pai e do Filho, né? Resposta. Vamos aqui agora a essa nota aqui, auxiliar. Nos textos de São Mateus 16, 27, 13, 41 e 24, 31, em que Cristo faz alusão aos anjos como seus anjos, e ao reino como seu reino, e aos escolhidos como seus escolhidos, refere-se a si como Filho do Homem. Olha que interessante. Vemos assim que, enquanto esteve aqui na terra como homem, reconhecia sua divindade intrínseca e sua igualdade com seu Pai no céu. Tá certo? Então, isso é fato, não tem como separar isso, omitir isso das Escrituras. Não tem como. Pergunta 14. Já vamos nos encaminhando para o final do nosso estudo. São 17 perguntas. Pergunta 14. Que habita plenamente em Cristo? Vamos ver o que habita plenamente na pessoa de Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9. Esse texto é um texto claríssimo, incontestável, que mostra para nós que a plenitude da divindade habita corporalmente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Pergunta 15. Que declara Deus, Jeová, de si mesmo? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 44, 6. Vamos para a próxima pergunta para vermos um texto semelhante a esse. Em que passagem das Escrituras adota Cristo a mesma expressão? Note que aqui nós vimos o Senhor dos Exércitos, Deus, Jeová, falando, eu sou o primeiro e eu sou o último. Agora vamos ver em que passagem da Escritura Jesus adota essa mesma expressão. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 22, 12 e 13. Então nós vemos aqui, amados, claramente que Jesus se coloca também como o primeiro e o último, assim como o Pai, né? Pergunta 17. Tendo um tão admirável Salvador, que somos exortados a fazer? O que nós somos exortados a fazer tendo um Salvador tão admirável, que tem toda a plenitude da divindade em si mesmo, e também é homem, precisou nascer como homem, né? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, 14 e 15. Então, amados, precisamos reter a nossa confissão firmemente, porque esse nosso sumo sacerdote, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele tem a nossa natureza, mas ele tem também
a natureza divina em sua pessoa. Poderíamos citar muitos outros textos, mas aqui nós colocamos somente as perguntas e as respostas do livro Estudos Bíblicos, edição de 1955. Volto a ratificar, que eu havia falado algumas das primeiras lições, que era de 1970, mas não. É a edição de 1955, tá bom? E eu quero fazer alguns adendos aqui em relação a este estudo. Em nenhum momento aqui dessas passagens, em nenhuma outra passagem que nós estudamos, vem dizendo que Jesus é coeterno. Fala que Jesus é Deus, porque ele tem a divindade em si, né? Porque ele nasceu do Pai, ele tem a plenitude da divindade, mas ele, em nenhum momento, em nenhum texto da Escritura diz que Jesus é coeterno. Essa expressão ao menos existe nas Escrituras. Tá certo? O que significa coeterno? Coeterno é eterno com. Ou seja, é a ideia que diz que os três, né, segundo a doutrina da Trindade, tenta explicar, os três sempre existiram. Nenhum veio depois do outro. E isso não existe, não tem como fundamentar esse pensamento nas Escrituras, né? Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus ele foi gerado, ele nasceu do Pai. E as suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, e etc. e tal, né? Então a Bíblia ela é clara em relação a esses aspectos, mas muitas pessoas fazem confusões sem fim e acreditam em teorias e mais teorias de teólogos, etc. Mas o importante, amados, é ficarmos com o está escrito, o assim diz o Senhor. Espero que tenha ficado claro, né, para cada um que acompanhou esse vídeo. Que Deus continue nos abençoando, nos iluminando no estudo da sua palavra. Que o Senhor vos abençoe. Amém.